Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Reforma Luterana, 500 anos. Recebo hoje o pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e também o pastor Mário Hartmann, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Já me chamou a atenção, de início, a diferença das siglas e do nome, e ambas são igrejas luteranas. Alguém poderia me ajudar? Explicar. Uma é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. É do Brasil ou no Brasil? É do Brasil? No Brasil. No Brasil, ok. E outra é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Por que essa diferença? A princípio, né, a reforma luterana, né, aconteceu em 31 de outubro de 1517, né, com Lutero. Né, a partir dali surgiu o movimento luterano no mundo. E aí, entre meio às histórias, né, o que acontece? Os luteranos se espalham, então, pelo mundo, e acontecem também daí desencontros, podemos assim dizer. Porque, primeiramente, quando os imigrantes vieram aqui para o Rio Grande do Sul, a migração começou oficialmente em 1824, a igreja não estava organizada, né, como sínodo, como igreja. Então, os pastores, eles foram procurando os imigrantes e, assim, construindo e juntando, então, as congregações e atendendo as pessoas. E aí houve um movimento de junção desses pastores, de organização de sínodo, onde daí foi formado, então, o chamado Sínodo Rio-Grandense. E esse Sínodo Rio-Grandense, a princípio, é a IESLB, né, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, então, no Brasil. E como não houve concordância da totalidade das pessoas, então, nesse sínodo, porque ele foi uma junção não só de pastores com princípios puramente luteranos, mas também com princípios calvinistas, que estavam aqui, oriundos também da Igreja Unida, né, por decreto também na Alemanha. Aí uma parte destes saíram desse sínodo. Primeiro ajudaram a fundá-lo, depois saíram dele. Aí depois o que acontece? Né? Esse grupo, buscando zelar mais pelas doutrinas luteranas, no primeiro momento, porque não houve um consenso na parte de todos, no nome luterano, confissão luterana, mesmo que a vontade dos fundadores era essa, por exemplo, Rothermund, né? Aí o que acontece é que eles ficam sozinhos por um período, né? Isso antes de 1900. E mais tarde, então, Brutin, né, que era um desses pastores que atendeu essas congregações dentro desse período, faz contato com a Lutheran Church Missouri Sínodo dos Estados Unidos e pede pastores de lá. Aí vem pastores de lá, aqui, e aí dá-se origem, então, à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Interessante. No princípio, então, houve uma aceitação de diversos pensamentos para se formar o sínodo. Aí depois a própria Igreja Evangélica de Confissão Luterana assumiu esse nome mais tarde. Primeiramente era Sínodo Rio-Grandense, depois passou a ser Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Tá, aí uma pergunta. Eu ouvi atentamente o que você disse, que é a história da Igreja Luterana no Rio Grande do Sul, ou, de alguma forma, ela se repete no Brasil também, desta forma? É preciso dizer que a imigração especialmente se estabeleceu aqui, a partir daqui. No Rio Grande do Sul. Exatamente, com imigrantes alemães, e aí depois se espalha então pelo resto do país. Daqui para o país. Isso, houveram entradas em outros estados, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Em outros lugares, mas a igreja propriamente ela é organizada aqui no estado do Rio Grande do Sul e avança, né, nos demais estados então brasileiros. Mas hoje há uma direção independente para cada igreja? Cada uma delas é organizada de uma forma independente. Tem a sua direção, a sua sede, seu seminário, né, cada uma delas, e funciona cada uma delas de uma forma, então, né, independente. E as duas igrejas têm algumas coisas nas quais a gente colabora, né? Algumas coisas que a gente faz junto, especialmente também na área de literatura,
né? Um devocionário Castelo Forte, a publicação, tradução e publicação de obras de Lutero para o português, por exemplo, são algumas coisas que a gente coopera um com o outro. Eu não sei se eu estou sendo inoportuno para os senhores, nossos convidados, para tratar na questão da Reforma Luterana dos 500 anos, mas é uma curiosidade talvez que o nosso público também tenha. Não há grande diferença de rito entre as duas, de dogmas, de crenças, de fé. Não. Digamos assim, se eu vou assistir um culto na igreja de confissão luterana e na luterana, eu vou notar a diferença? A confessionalidade, a doutrina, as raízes elas são as mesmas. A doutrina é baseada no livro de Concórdia, baseada primeiramente na Sagrada Escritura, né? Eu diria que o que pode diferenciar uma da outra, e também depende um pouco da região, da comunidade, né? Talvez alguns detalhes na forma da celebração, do culto, né? Talvez algumas comunidades se percebe uma forma, em alguns detalhes, talvez um pouco diferentes, né? Mas a doutrina em si, o entendimento do Evangelho, a partir, inclusive, então, da Reforma Luterana, e essas bases são as mesmas, né? São as mesmas. E só daí para mim, eu sei que existem duas prédios, igrejas, né? Agora não estou falando da igreja no sentido de instituição, mas de prédio, em Lajeado. Duas, aliás, muito bonitas, uma arquitetura muito bonita. Nós temos uma no centro, inclusive se preservou a torre, uma das poucas preservações que, aliás, no Brasil é uma crítica que podemos fazer. A gente vai para a Alemanha, há uma preservação da memória histórica fantástica, mas aqui essa torre, que é um cartão postal de Lajeado, que fica ali no centro, próximo ao Banco do Brasil. Todos os lajadenses conhecem. E uma igreja na rua Alberto Torres, muito linda. Essa aí é a de confissão. Da ISLB, de confissão. De confissão. E tem mais uma com uma arquitetura muito bonita, próximo ao antigo estádio lajadense, no Florestal. É isso? Isso. Os senhores... É da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essa próxima... Congregação Cristo. Aqui próximo do estádio lajadense. Na qual eu sou o pastor. E o pastor Eric? Da Igreja de Cristo, na rua Alberto Torres, com a Júlia de Castilhos. Aquela do centro. Isso. O Alberto Torres, ele está relacionado a uma dessas duas, é isso? O Colégio Evangélico Alberto Torres e o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo estão ligadas à comunidade evangélica, né, de confissão luterana, e fazem parte dessa igreja aqui em Lajeado. Historicamente estão ligadas, e as duas escolas brotaram dos membros da igreja evangélica, e continua com essa ligação muito forte. Então está sob, digamos assim, eu não sei qual é a abrangência na gestão, na administração do Alberto Torres. Passa pela igreja de confissão luterana. O Alberto Torres, o colégio, e também o Gustavo Adolfo, eles estão estatutariamente vinculados à rede sinodal, mas os conselhos das duas escolas são formados por pessoas ligadas às duas igrejas. Então, hoje se fala no vínculo moral, né, histórico, mas também na formação dos conselhos. A nossa comunidade ela está muito fortemente envolvida na direção das duas escolas. Muito bem. Aliás, duas instituições que honram muito a nossa comunidade. São instituições absolutamente reconhecidas pela sua competência, pela ética, pelo conjunto. Se todos pudessem, né? E Gerson, se tu me permites, eu acho que também cabe nesse assunto também da educação falarmos também de que essa história que, por exemplo, né, produziu o Colégio Evangélico Alberto Torres e o Gustavo Adolfo, assim como muitas outras escolas ligadas às duas igrejas e também a outras igrejas também, mas hoje especificamente falando aqui das nossas raízes históricas, isso tudo está ligado a essa questão da reforma luterana lá na Idade Média. Então, essa valorização
da educação para todas as pessoas e também o envolvimento comunitário na educação. Eu diria que esses dois aspectos, eles são o resultado daquilo que Martinho Lutero, lá na Idade Média, em 1517 em diante, lutou como uma das suas bandeiras, né? Talvez não a bandeira central, mas como um resultado daquilo que aconteceu naquela época, onde ele lutou muito para que as pessoas tivessem o direito de acesso, por exemplo, à Bíblia, mas também pudessem elas mesmas lerem e refletirem sobre aquilo que acontecia nas suas vidas, na sua igreja e também na sua vida política, social e assim por diante. E estimulou para que as pessoas também se envolvessem na criação de escolas. Portanto, as nossas escolas são escolas comunitárias. Elas não são escolas privadas no sentido de que elas não têm fins lucrativos. Elas são escolas comunitárias voltadas para o bem comunitário. Então, elas reinvestem em si mesmas e esse é o espírito das nossas escolas. Aliás, já que você tocou no tema, a gente observa que onde ocorreu a imigração de alemães, de germânicos, dos primeiros afazeres dos que ali povoavam era construir a escola. A preocupação com a educação. E não é por outra razão que, talvez até vou fazer uma crítica que não deveria, mas é uma das razões de que há um maior desenvolvimento comunitário em regiões onde houve essa preocupação com a educação por primeiro. E isso é interessante, é uma observação que se tem aqui, é a história que nos ensina. Onde foi a imigração de alemães, todos não esperaram o Estado trazer a escola. A própria comunidade se organizou e construiu a escola. Eu gostaria de... Sim, justamente sobre essa questão, né? Por exemplo, antes nos questionaste sobre a questão das diferenças entre as igrejas luteranas, né? O pastor Eric mencionou que nós estamos juntos, especialmente no livro de Concórdia de 1580, né, onde nós fechamos com relação à doutrina luterana. Existem mais diferenças, ora, com relação à prática e localidades. Mas dentro dos princípios luteranos, precisamos lembrar que o grande ponto de partida justamente foi a própria Bíblia, né, a Escritura Sagrada. E Lutero, ele era um grande estudioso, né, da palavra de Deus, ele era professor universitário, ele surgiu e se desenvolveu dentro de um contexto universitário, o grande ponto dentro da reforma foi justamente a doutrina da salvação pela graça, porque lá diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas qual é o ponto que isso tem a ver agora com relação à educação e toda a vida do povo, né? Isso, pastor Mário, nós vamos retomar no próximo bloco e vamos ver esse contexto histórico em que surgiu Lutero, ok? Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Reforma Luterana 500 anos. E contamos com a presença do pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e do pastor Mário Hartmann, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Senhores, nós já vimos um pouco dessas diferenças no bloco anterior, e o nome do programa é 500 anos. Tem uma razão por isso. Nós vamos adentrar nessa questão histórica. Mas antes, eu quero dizer alguma coisa. Não foi por nada que surgiu a reforma protestante há 500 anos atrás. E não houve só Martinho Lutero, houve Calvino, houve na Inglaterra também outros. Enfim, houve, na verdade, uma reação até a posição que a Igreja Católica tinha na época, no seu contexto histórico de então. Por exemplo, entre 1378
Em 1417, veja, Lutero nasceu em 1483, portanto, antes de nascer Lutero, a Igreja chegou a ter 2 até 3 papas concomitantemente. Explico melhor. Inclusive, por um bom período, muitos católicos não sabem disso, por um bom período, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana deixou de ser Roma e foi Avignon, na França, por em torno de 70, 80, 90 anos. Não tenho o número total, mas foi bons anos. E em 1378, havia um papa em Roma e mais um papa em Avignon, chamavam cisma da igreja. E em 1409, não os papas, obviamente, cada um tinha uma sede distinta, os bispos, os cardeais, chamaram um grande concílio para a cidade de Pisa, na Itália, para tentar solucionar esse problema. E o que resultaram? Na eleição de um terceiro papa, cuja autoridade não foi aceita pelos demais, e aí por mais 7, 8, 9 anos, a igreja chegou a ter 3 papas. Obviamente que aí também era um período em que havia a venda de indulgências, ou seja, você comprava materialmente a remissão dos pecados e uma cadeirinha no céu. Essa disputa de poder e que obviamente resultou em todo um questionamento, né, do que ocorria na época. Bem, esse contexto coube a mim fazer, obviamente que eu nem ia pedir para os senhores, e nesse contexto aí surge então o nosso grande personagem, Martinho Lutero. O que dá para dizer acerca de Martinho Lutero? Aliás, os 500 anos. 500 anos. Agora haverão programações e nisso nós vamos entrar agora. Fica à vontade, não sei quem. Eu acredito, Gerson, que a tua situação histórica ela é muito importante e, de fato, a disputa pelo poder, e aí não só eclesiasticamente, não só dentro da igreja da época, mas também a disputa de poder no sentido civil, secular, ou seja, o poder de membros da cúpula da igreja, talvez competindo com o poder de príncipes e reis. E esses conchavos que aconteciam, e todos nós como cristandade, creio, precisamos de fato reconhecer que foram períodos tristes na vida da igreja cristã, na cristandade, porque ali houveram de fato esses conchavos onde foram comercializados cargos, funções que de forma nenhuma poderiam ser dados ou distribuídos, né, dessa forma. Quer dizer, a igreja estava distante daquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Quando Cristo disse que quem quiser ser grande deve ser aquele que serve. Quem quiser ser poderoso deve ser aquele que é capaz de servir os pequenos. E a igreja, por um bom tempo, ela estava, na verdade, longe desses princípios que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E também as pessoas, a sociedade, na Europa em especial, estamos falando aqui em grande parte sobre a Europa, na Idade Média, eram pessoas com uma ignorância muito grande, não tinham acesso a escolas, a livros, a informações, e também a própria igreja, ela mantinha as pessoas numa ignorância. Eu acho que é preciso dizer isso também, na ignorância e num grande medo. Uma característica das pessoas na Idade Média era o medo. Medo de epidemias, doenças, que dizimavam às vezes milhares até milhões de pessoas, medo de guerras, medo do futuro e também medo de Deus. A igreja, de uma certa forma, ela usava esse instrumento para colocar medo nas pessoas de um Deus que castigava, um Deus que não tinha misericórdia, um Deus que não tinha bondade. E creio que a gente logo vê que isso era uma forma também muito útil
para a igreja na época, uma parte dela, talvez mais a liderança, de usar isso também em certas situações, como a venda de indulgências, que trazia também recursos para a igreja, também através da venda de relíquias na época, ossos, pregos, que se diziam que eram dos discípulos, que eram dos seguidores de Cristo lá no início do cristianismo, um prego da cruz de Cristo e assim por diante. A superstição era muito grande também. Então isso tudo faz parte do contexto. Quando surge, como você bem disse, Lutero, mas antes e depois dele também outras pessoas que queriam também mudar esse quadro da igreja na época. Poderíamos ir longe, né, nesse aspecto, mas resumindo tudo isso, se vivia uma crise social, política e religiosa. E a partir dessa volta ao Evangelho da Graça, o que muda? Né? Puxa, eu tenho o perdão de Deus, eu tenho o amor de Deus em Cristo. Cristo, ele fez o que nós não podemos fazer, cumpriu os mandamentos por nós, sendo perfeito, nós não conseguimos. Então, Cristo foi santo por nós. E, em segundo lugar, ele pagou os nossos pecados. A quem crer está salvo, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, que diferença isso faz na minha vida e na vida da igreja? Esses ideais vividos pela Reforma e buscados até hoje dizem respeito a isso. Puxa, eu já tenho a salvação, eu sou um filho amado de Deus, tenho o amor, o cuidado, a salvação, não há o que temer. Então, agora, a questão que surge a partir do movimento da Reforma é o que eu posso fazer para agradecer a Deus por tudo isso, por ser um filho dele, amado e assistido. Aí vem as questões. Eu quero viver uma vida de obediência a ele para agradecer. Eu quero servir com a minha vida, tempo, dons e bens. Eu quero que a sociedade seja justa, igualitária, que todos tenham os mesmos direitos. Eu quero que, assim como os meus filhos, os filhos de todos também possam estudar. Na questão da educação, aí surgiu a ideia, ao lado de cada igreja, uma escola, né? E aí nós podemos ver que a história, né, quando ela sempre fugiu, quando a igreja vacila naquilo que está escrito na palavra, traz problemas até nos dias de hoje. Então se viveu o comércio da palavra de Deus, da graça de Deus, e como dizia Lutero, para cada erro é preciso inventar muitas outras coisas erradas ou mentirosas, que no fim acabam todas caindo e trazendo os prejuízos, então, para toda a sociedade, para todos. E ainda a verdade aparece. Mas é preciso destacar, sim, que essa história trouxe um prejuízo muito grande, né? Essa história chamada história negra dentro do cristianismo, né? Que traz prejuízos para a igreja cristã hoje no mundo todo. E ainda na época, né, um agravante foram justamente a filosofia, os princípios, né, e aquela coisa toda. Tu dissesse que países luteranos desenvolveram, sim, desenvolveram, mas nós sabemos que existe sempre também essa questão, né, do servir, né, a partir daquilo que Deus espera. Mercadejar a palavra, né, esse continua sendo um risco até hoje. Escravizarmos as pessoas pela palavra e pelo poder e negociatas, basta nós olharmos, assistirmos os noticiários do nosso país, né? Também vivemos uma crise social, política, ética religiosa, né? Onde se minimiza o ser humano, o seu valor, quando que para ele é muito especial, todo ser humano, tanto que Jesus morreu por ele. E a partir desta visão, desse olhar de Cristo, que nós queremos continuar olhando para a sociedade e continuar fazendo com que a sociedade e as igrejas nos dias de hoje, como igrejas luteranas, todos olhemos para aquilo que de fato é o cerne da palavra de Deus, é a cruz de Cristo, que não pode ser obscurecida, escondida, porque a vida a partir da graça de Deus é uma coisa, uma vida de escravidão, de domínio, né, é outra coisa. Uma vida a partir da graça de Deus é uma vida de serviço. Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então esse medo de Cristo, aliás, esse medo de Deus, na redescoberta do Evangelho fora sanado. E o desafio nosso continua sendo influenciar as pessoas a olharem a cruz de Cristo e esquecerem, mesmo olhando para um universo de tantas religiões hoje, esquecerem aquelas coisas que aprisionam e ter cuidado para que não venhamos dominar, ou mesmo nós próprios, né, o rebanho, não dirigi-lo pela graça de Deus, porque isso também vai ter prejuízos, e instigar as igrejas cristãs nos dias de hoje a não mercadejarem o Evangelho, mas o anunciarem
como de fato ela é gratuitamente para todos, porque Cristo que fez é para todos e Deus quer transmitir e levar o seu amor a todas as pessoas para uma sociedade mais justa, mais feliz, e aí viveremos com certeza num mundo melhor. Pastor Mário, Pastor Eric, veja, me parece, dentro da linha do que você disse, que o grande, digamos, aspecto revolucionário do protestantismo ou do luteranismo foi a tradução da Bíblia para a língua dos povos, de cada nação. Do latim, eu acho que era no latim, que ela era tradicional, para a língua para o alemão, inglês, enfim, francês. Por quê? Porque a Igreja Católica mantinha ela numa língua que os povos não entendiam e traduzia da forma que melhor lhe aprovesse. E o aspecto revolucionário foi isso, a tradução da Bíblia, onde que as pessoas podiam ler e tirar conclusões. Conclusões que levaram, inclusive, uma guerra de 30 anos, que nós vamos ver em seguida. Porque agora nós vamos a um rápido intervalo e o programa Entre Linhas retorna já. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Reforma Luterana, 500 anos, e contamos com a presença do pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e o pastor Mário Hartmann, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ambos atuando aqui na cidade de Lajeado, nas igrejas aqui da nossa cidade. Bem, senhores, vocês me permitem, eu tenho sempre uma curiosidade histórica de estudar as religiões, estudar os fatos históricos, o que ocorreu no mundo, mas sempre situando. Tem que situar, porque tudo tem uma correlação, nada surgiu do nada. Há uma correlação histórica. A reforma protestante, a contra-reforma da igreja, tudo houveram razões. A gente já viu nos 2 blocos anteriores, uma pequena parte, obviamente, que não vamos esgotar no programa de hoje. Mas o que eu quero dizer, eu quando entrei na universidade, eu comprei esse livro aqui em 26 de agosto de 1980, e a Antologia Humanística Alemã trata dos pensadores da Alemanha até, a partir da Idade Média até lá por 1980, e um dos textos que eu acho mais fantástico desse livro é a defesa que Martinho Lutero faz perante a Dieta de Worms. Dieta era uma assembleia para discutir assuntos administrativos ou financeiros que os reis, rainhas, príncipes da época, de tempos em tempos, faziam lá, escolhiam uma cidade e faziam. Nessa em especial, eles chamaram Martinho Lutero para que ele confirmasse que determinadas obras que estavam lá nesse encontro eram deles, e se ele abjurasse, se ele dissesse que... se ele negasse tudo que ele pregou, para se salvar, né? E ele vai para esse encontro, foi em 1521, ok? Na cidade de Worms, fica, acho que, próximo ao norte da Alemanha, por aí. Região mais central. Mais central da Alemanha, ok. E lá ele faz uma defesa fantástica das suas obras, porque em 1517, em 31 de outubro, que é o dia da Reforma, ele coloca as famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era o professor. Ele chegou a ser padre, não? Ele foi monge. Ele foi ordenado sacerdote. Chegou a ser ordenado sacerdote, sim, ok. Sim. Porque a mãe dele, me parece, nas leituras que eu fiz, queria que ele fosse meu colega, advogado. Isso mesmo. Ele deixou e optou, ele teve um momento próprio em que ele optou, então, pela religião e chegou a se ordenar sacerdote. E, corajosamente, aquele contexto histórico terrível que a gente já viu nos blocos anteriores, o que ele faz? Ele literalmente é isso, ele colocou na porta da igreja. Pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na entrada da cidade, naquela época uma cidade pequena, onde as pessoas passavam na entrada da cidade. Era um meio de comunicação deles. O jornal da época. O jornal da época.
Pregava lá. Pregava lá. E as pessoas liam, podiam ler. E discutir. E um parênteses também, Gerson, naquela época ali, pouco tempo antes, foi inventada a imprensa pelo Gutenberg. Gutenberg. Isso Lá, um alemão facilitou também. muito a divulgação desses escritos. É. E também me parece que o Martinho Lutero era um grande escritor, né? Era um gênio nesse ponto. Alguma coisa que eu vi, não me recordo, parece que cada 2, 3 semanas ele escrevia um livro. Ele é seguramente uma das pessoas que mais escreveu na história da humanidade. O volume de comentários, de cartas, de correspondências que ele escreveu é considerado no mundo inteiro como muito significativo, o volume de obras. Pois bem, nessa dieta de Worm, ele foi instado a responder 2 perguntas: se aquelas obras que estavam lá na mesa eram deles e se ele continuava crendo naquilo, se ele negasse, se ele voltasse ao pensamento tradicional. O que ele responde? Obviamente que são várias páginas, mas eu vou só ler o final, porque é interessantíssimo. E diz o seguinte: já que vossas majestades e vossas senhorias desejam ouvir uma resposta simples, quero responder sem quaisquer subterfúgios. Se não me convencerem do contrário, por meio de provas baseadas nas Escrituras ou de argumentos racionais e irrefutáveis, atenham-me às passagens bíblicas que citei e minha consciência acata a palavra de Deus, pois não creio exclusivamente no Papa ou nas decisões dos concílios, porque é sabido que mais de uma vez se enganaram e se contradisseram. E essa última frase fantástica: não quero e não posso retratar-me, porque não é justo nem aconselhável agir em desacordo com a própria consciência. Deus me ajude, amém. Fantástico, obviamente. Ora, Lutero, em consequência, perdeu todos os direitos individuais, encontrou, porém, a proteção do príncipe eleitor da Saxônia, enfim. E aí, com a tradução, ele fez a tradução da Bíblia para a língua germânica, que serviu de base, inclusive, para a própria gramática alemã, a própria... Gerson, depois o colega Mário talvez pode Não comentar sou a questão luterano, da Bíblia. Estamos citando o contexto histórico. Mas eu acho muito importante, antes de comentar sobre a questão da tradução da Bíblia, essa questão da consciência. Nós estamos aqui falando de uma pessoa, no caso Martinho Lutero, que preferia ser morto a ir contra a sua consciência. Exatamente. Isso não é pouca coisa. Lógico que isso também tem um exemplo, né, na própria pessoa de Jesus Cristo, né, que não poupou a sua própria vida, né, em prol daquilo que era a sua missão aqui na Terra. Né? Ele foi morto, crucificado, porque ele veio para ser obediente à vontade de Deus o Pai e seguir o que a sua consciência o ensinava. O apóstolo Paulo também, nas cartas do Novo Testamento da Bíblia, fala muito disso. Paulo dá muita importância à nossa consciência, que a gente precisa ouvi-la, prestar atenção no que a nossa consciência nos diz. Isso é muito importante. Lutero, ele disse isso. E eu acho que é um gancho que também nós podemos fazer para os dias de hoje. Gerson, colega Mário, aqueles que nos assistem, qual o peso que nós damos à voz da nossa consciência nos dias de hoje? Eu queria só citar rapidamente algo que eu nunca esqueci, de uma professora chamada Maria Alessi, a minha professora de geografia na 8ª série, nos anos 80, lá em Pelotas. Essa professora de geografia disse algo que é o seguinte: ela disse, alunos, quando aquela luzinha vermelha estiver piscando na consciência de vocês, parem e prestem atenção no que a consciência está dizendo para vocês. Nunca esqueci esse ensinamento da minha professora de geografia. E eu acho que isso também nos dias de hoje, no Brasil, no mundo, em termos de corrupção, em termos de conchavos, de vendas e compras, de tantas coisas, tá? Até mesmo da própria pessoa, às vezes, né?
Será que nós não estamos deixando de ouvir a nossa consciência, dar valor a ela, para podermos descansar em paz com a nossa consciência? Passa a palavra para o Roberto. Eu até gostaria de mencionar esse ponto, né, no seguinte aspecto, né, eu acho que é muito importante que dissesse, mas não podemos esquecer do seguinte: como são construídos os princípios, valores e conceitos. E Lutero, ele estava muito bem fundamentado na palavra de Deus. E aí por isso ele pôde usar disso e dizer com tranquilidade, sem pecar contra Deus, né? E contra o que estava acontecendo na igreja, com todo o respeito que ele tinha pela igreja, porque ele não queria uma nova igreja, ele queria uma reforma da sua igreja amada, na qual ele se dedicava e dava vida por ela. Né? E a partir desses princípios e conceitos construídos na palavra de Deus, né, nós podemos dizer que ele com toda tranquilidade e segurança disse isso. E pode dizer isso. Agora, nós pensando no sentido geral da palavra, precisamos lembrar o seguinte, que o ser humano, por natureza, como Jesus disse, ele é mau. Do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim. Né, o coração. Porque o conhecimento que Deus pôs no coração humano dos mandamentos de Deus, do certo e errado, com o pecado, ficaram danificados. Então, muitas vezes, o ser humano pode entender que algo é certo e a sua consciência lhe dizer isso, quando que, na verdade, ele está trocando os pés pelas mãos e fazendo coisas horríveis. Podemos imaginar agora o que acontece com relação a fanáticos religiosos no mundo, quando espalham a maldade, a desgraça, a morte, entre tantas outras coisas, e ora, exercendo o próprio poder, tem coragem e capacidade de usar o nome de Deus e a palavra de Deus para se defender diante das suas artimanhas, né? E, claro, nós vemos isso dentro das igrejas muitas vezes acontecendo, como aconteceu no passado. Nós não podemos desconectar o presente. Os riscos, eles são evidentes na igreja hoje, também nas igrejas do mundo todo, e onde podemos olhar as nossas autoridades do país, onde vimos também pessoas corajosamente usando o nome de Deus em vão e a própria palavra de Deus, dentro de uma consciência, podemos assim dizer, que é complicado. Então, o ser humano, a partir da queda em pecado, ele perdeu o livre-arbítrio perfeito. O cristão recupera ele em parte melhor. E é por isso que Lutero ele pode dizer, justamente a partir dessa construção na palavra de Deus na sua vida, né, dizer palavras tão fortes e com tanta propriedade. Porque, ora, pessoas dizem palavras fortes e com propriedade, estou pondo um contraponto naquilo que o pastor Érico colocou, né, defendendo os seus maus caminhos, ou os descaminhos, podemos assim dizer. Então, é algo que sempre é perigoso. Cabe a nós, talvez até pensando na pergunta, será que a minha consciência, a minha vida, os meus princípios estão construídos a partir da palavra de Deus, das orientações, aquele que é o autor, né, do universo, aquele que tem a vida nas mãos e a nossa vida nas mãos de todas as pessoas e que é grande no seu amor e misericórdia para com todos? Interessante, pastor Mário, está fazendo uma pregação e chamando, digamos... Aliás, no Brasil agora, o próprio Estado está se dando conta da importância do ensino religioso. Está vindo aí uma modificação importante a nível de primeiro e segundo grau, me parece, de retomar com mais ênfase o ensino religioso. Nós estamos criando uma geração aí, né, porque queira ou não, e agora eu falo das religiões, há um conteúdo ético e esse Exato. conteúdo ético dá uma conduta... Não, há um conteúdo moral. Isso. E esse conteúdo moral dá uma conduta ética. Exato. Tão necessária hoje, que é isso que a gente está de alguma forma falando. Bem, senhores, eu falei no bloco anterior da questão da Guerra dos 30 anos, não conseguimos alcançar nesse bloco, temos que ir para mais um intervalo, que é o último, e retornamos em seguida e vamos tentar rapidamente contextualizar as razões por que ocorreram aquela guerra de 30 anos na Alemanha. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Nós estamos tratando sobre a reforma luterana,
contamos com a presença do pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e o pastor Mário Hartmann, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Senhores, eu já citei 2 vezes a Guerra dos 30 Anos, então eu vou fazer um pequeno resumo histórico aqui, porque é o último bloco e nós temos que adentrar, né, nas programações aí dos 500 anos desde da reforma de Martinho Lutero. Bem, o que eu quero dizer rapidamente foi o seguinte: o Martinho Lutero traduziu a Bíblia para a língua germânica. Com isso, a população teve acesso diretamente à fonte das Sagradas Escrituras e não mais o que a Igreja Católica de então dizia que era, e lendo a Bíblia se deram conta de que tinham direitos. E os camponeses, que viviam num regime feudal, portanto, praticamente escravos dos senhores feudais, eram servos, eles fizeram 12 reivindicações. Eu vou só destacar uma, e nem toda por causa do nosso tempo. Uma, entre os 12 pontos dos camponeses, o terceiro diz o seguinte: até agora éramos tratados como escravos, o que é uma vergonha, pois com o seu precioso sangue Jesus Cristo nos salvou a todos, tanto ao mais humilde pastor quanto ao mais nobre senhor, sem distinção. Por este motivo, deduzimos das Sagradas Escrituras que somos livres e livres queremos ser. E aí vão fazendo as reivindicações. É distinção, falei. Então veja que interessante. E aí o que aconteceu? Eles enviam essas 12 aqui para poder caçar, para poder ter lenha, para receber, além do que eles haviam combinado, então, um salário. Várias reivindicações, todas justas, fundamentadas na Bíblia, porque eles puderam ler. Deus disse isso, é direito nosso. Então, abriu os olhos, as pessoas ficaram esclarecidas que tinham direitos além do que eles diziam. Então, foi muito interessante. Os senhores feudais rechaçaram esses pontos e surgiu um conflito que durou 30 anos. Por isso, a Guerra dos 30 Anos, e 1/3 da população alemã foi morta. Bem, e a partir daí tem várias consequências, a questão do Estado e Igreja, que alguns dos senhores podem, se quiser, agora complementar essa informação aqui. Já que eu tinha citado os blocos anteriores. Bem, mas o tema do programa é a reforma luterana, e até agora a gente falou isso, a gente viu o contexto histórico, viu as razões, enfim. Mas tem 500 anos na palavra. Por que essa razão dos 500 anos? Agora, eu acho que já foi dito alguma coisa, mas, por favor, fique à vontade. Haverão programações, né? No mundo todo, né? Exato. Isso é importante, né, Gerson, colocar para aqueles que nos assistem, que nós estamos num período histórico que ultrapassa as igrejas luteranas, ultrapassa o cristianismo e ele se espalha para, de fato, a humanidade. O impacto desses acontecimentos lá na Reforma, eles continuam, podemos dizer até hoje, em várias áreas e níveis da vida da sociedade. E nós estamos aqui, em Lajeado, no Vale do Taquari, inseridos nesse tempo de podermos, assim, relembrar, de podermos também até trazer conhecimento, como através do seu programa aqui, através de publicações, através de entrevistas, de estudos. Hoje, os escritos de Lutero em língua portuguesa estão sendo procurados por pessoas de várias igrejas, e não só de igrejas, também na área da política e da economia, para descobrir o que Lutero pensava sobre alguns desses temas, a questão da família. Então, nós aqui em Lajeado, as nossas 2 igrejas, temos nos encontrado já desde o ano passado, temos um comitê das 2 igrejas que está organizando uma série de eventos, encontros, que nós queremos levar, não só para as nossas comunidades, para todos também os irmãos e irmãs na fé em Cristo, os demais igrejas aqui também ao nosso redor, somos um em Cristo, e queremos também convidar a população em geral para conhecer um pouco mais dessa reforma, o que isso significou, e a gente também poder celebrar, por que não, diversos avanços, e alguns deles que, de fato, foram custosos, né? Que levou muito esforço e até mesmo, tragicamente, houveram, inclusive,
pessoas que pagaram, às vezes, com a própria vida, né, algumas reformas que aconteceram. Os princípios da reforma, os fundamentos, né, era somente a Escritura, né, como fonte, como norma, né, de vida, somente a graça, então, de Deus em Cristo, né, e somente a fé. A partir disso, então, salvação somente por Cristo e glória somente a Deus. Então, o próprio Lutero, também nos seus escritos, coloca muito bem essa questão, né? Ele não queria jamais glórias para ele, mas glórias unicamente para Deus. Dentro dos escritos dele, desde a tradução da Bíblia e tudo o que ele fez, trabalhou a partir dos ensinamentos de Deus e da palavra, que hoje, como o pastor Érico colocou muito bem, eles são estudados e norteiam muitas pessoas. E as celebrações dos 500 dias são do dia 18, então, de junho de 2016 até 31 de outubro de 2017. São 500 dias que antecedem a data que vai comemorar 500 anos. Exatamente. 500 dias antes. Exatamente. Okay. E são várias programações. As duas igrejas terão programações particulares, específicas, né, dentro de suas agendas. Haverão atividades também conjuntas, né, desde o início, dia 18, até o dia 31 de outubro de 2016, culminando, então, fechando os 500 anos da Reforma Luterana. É 17, né? 2017. 2017, isso mesmo. Isso mesmo. Então, veja se eu entendi. Em 31 de outubro de 1517 é a reforma cuja data que foi escolhida para fixar o início dela é quando literalmente pregou suas teses, a gente pode chamar isso? Isso mesmo. Teses 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Nós já falamos sobre isso. E por esse motivo, Gerson, e aqueles que nos assistem, por isso é feriado em Lajeado. Isso. 31 de outubro é feriado em Lajeado por causa desse evento histórico. E muitos outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, né, e também do país. E feriados em muitos lugares no mundo também. Daí, para comemorar aqueles 500 anos que se darão em 2017... Isso mesmo. 500 dias antes foram escolhidos para iniciarem atividades. E nós estamos vendo aqui, em conjunto, duas igrejas luteranas. A de Confissão e a Luterana do Brasil, que, como os senhores disseram, estão fizeram uma comissão, provavelmente, né? Eu ia dizer partidária, obviamente que não, das igrejas, supra as igrejas, se encontram regularmente e estão propondo atividades. Isso. E essa cooperação, ela acontece em nível nacional, entre as nossas duas igrejas, um comitê nacional e um comitê, então, local aqui entre nós. E, por exemplo, nós temos algumas atividades na área, por exemplo, da música. Nós estamos organizando também a apresentação de orquestra, que nós estamos convidando. Nós temos também palestras, convidados de fora, também em relação à questão do meio ambiente. Nós queremos ter uma caminhada envolvendo crianças, adultos, idosos. Nós queremos também, na questão de plantio de árvores, temos algumas iniciativas. Vai ser uma agenda variada até, então, outubro do ano que vem. E vários grupos e departamentos das nossas comunidades estão organizando, dependendo da criatividade, né? Os jovens estão pensando em coisas que eles querem fazer, também na área social. Nós queremos também dar uma participação nesse sentido também durante esses 500 dias em especial. E assim estendemos o convite a todos. Quando ouvirem de alguma programação, divulgar, né? Então sintam-se todos convidados, a sociedade em geral. Perfeito, senhores. Perfeito. Obviamente que oportunamente serão divulgadas as atividades comemorativas que antecedem os 500 anos da Reforma
que começou com Lutero em 1517. Senhores, chegamos ao final do programa. Agradeço a presença dos senhores. Hoje nós tratamos sobre a Reforma Luterana, 500 anos. Contamos com a presença do pastor Eric Nelson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e pastor Mário Hartmann, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ambos atuando aqui na cidade de Lajeado. Eu quero dizer que você pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com/TV Univates. E bem como assistir esse programa no momento que ele vai ao ar no site univates.br/TV. Senhores, muito obrigado por terem estado conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.